Então, nono ano, sejam bem-vindos à parte da história da arte, né? A parte mais gostosa da aula. Então, meninos, vamos continuar Grécia, tá? Nós estamos estudando Grécia. A aula passada nós falamos sobre o período arcaico e o período clássico, vocês estão lembrados? Tá? Aí eu falei para vocês que o período arcaico, ele é marcado principalmente por uma influência muito grande egípcia. Então, no período arcaico, os gregos vão receber uma influência egípcia muito grande, vão apresentar uma ou outra característica, tá, assim, diferenciada, principalmente em relação à nudez. Eles vão apreciar, vão ser um dos primeiros povos a tentar fazer uma apresentação idealizada do corpo humano. Aí depois disso nós passamos para a parte da representação clássica. A parte clássica, gente, ela é interessante porque é o seguinte, né? É um período onde os gregos, eles começam realmente a voltar para aquela questão do movimento e para a beleza. Eles começam a se ver realmente diferenciados, tá? Vamos pensar desse jeito. E aí, toda a arte é voltada para a expressão da beleza e a expressão do corpo humano, digamos assim, perfeito, né? Vamos passar desse jeito. Então, eles se baseiam muito nos Jogos Olímpicos, atletas e sei mais. Ótimo. E aí, finalmente, nós vamos chegar aonde? Na parte helenística. Gente, o helenismo é o auge da cultura grega. É onde eles atingem, ó, o topo, o topo, o topo, o topo, o topo, o topo, o topo. Pena, infelizmente, que também é no momento onde eles são dominados pelos romanos. Neste período, os romanos eles já estão se tornando uma grande potência, império, essas coisas todas. Não sei se já é império ou república ainda, mas digamos que já estão botando ordem na casa, mandando em todo mundo, sabe? Aí você pergunta, tio Clóvis, o que é importante o helenismo? Para você entender o helenismo, a gente tem que ter um pouquinho de pré-requisito para saber um camarinha. Vamos estudar uma camaradinha chamada Alexandre Magno. Para lembrar aqui, período arcaico, da formação das cidades-estados até as guerras pérsicas. Lembra, eu não gosto de cobrar data, eu prefiro acontecimentos, tá? Período clássico, das guerras pérsicas ao fim da guerra do Peloponeso. E do período helenístico, do fim da guerra do Peloponeso até o quê? O domínio romano. Então nós temos, ó, essas divisões aí, tá? Eu falei para vocês que eu não considero o período homérico, porque o período homérico é muito mais ligado lá aos acontecimentos do Mar Egeu, e nós já estudamos, né, que foi a civilização egéia. Então, pra gente, esses três aí tá de bom tamanho, artisticamente falando. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Aí, ó, só para lembrar. Período arcaico, influência da arte oriental, em especial a arte egípcia. Os escultores gregos do período arcaico buscam rigidez e simetria egípcia, tá? As esculturas conhecidas são dedálicas. E as dedálicas são divididas em couros e core. Couro masculino e core o feminino. Sendo que a maioria delas eram esculturas o quê? Femininas. Tudo bem? Ou masculinas, perdão. E aí tá a nudez. Chico, por que eles gostavam tanto de mostrar pessoas nuas? Gente, é por uma questão seguinte. Para os gregos, eles valorizavam muito a beleza. E eles tinham um artista grego que idealizava. Então eles falavam muito aquela questão seguinte, tá? O que é belo deve ser mostrado. Tá? E eles viam o corpo humano como a coisa mais bela que tinha, biologicamente perfeita. Então eles faziam questão de apresentar isso. Então não tinha aquele pudor, mas tá nu, não, isso é coisa de agora. Isso é coisa de agora, assim, tempos depois, sabe? Os gregos, eles tinham realmente essa necessidade de apresentar um corpo bonito. Tanto que realmente, se você tivesse um corpo esteticamente perfeito, não tinha problema algum de você mostrar ele ao vivo para as pessoas, um corpo bonito, sabe? Então não é essa coisa, igual a pessoa fala, os gregos eram indecentes, eles ficavam mostrando camarada com as coisas de fora. Não é bem assim não. Não é bem assim não, tá? O que eu falo quando estou estudando história com vocês? Não julgue um acontecimento do passado com seus valores presentes. Não faça esse tipo de coisa, que não é assim que a coisa funciona, na história. Como é que você vai julgar um camarada lá de 1500 com as coisas que você julga certa hoje? Não é bem assim, tá? Cada época com seu pensamento, cada época com seu modo de viver, tá? Então, aí os gregos, eles tinham essa necessidade de apresentar a nudez do corpo, tá? E a apresentação no período arcaico é assim. O período clássico, eu já disse para vocês, tá? Começa a ter os primeiros movimentos, e depois daqueles movimentos mais radicais, tá? Não era mais uma pose rígida, o grego ele já começa, ó, a se apresentar aqui
como uma pessoa diferenciada, eles buscam a beleza, buscam a perfeição do corpo, ele já tira aquela característica egípcia, coloca uma característica deles mesmo, do que seria um povo grego, característica do grego mesmo, tá? E o período helenístico. Gente, o período helenístico é o que é. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo. É aquele período que você bate o olho e fala assim, minha Nossa Senhora, o que os caras fizeram hoje, naquela época? Você fica assim, como é que os caras fizeram isso naquele período? E aí você compara com as de hoje, sabe? É uma coisa assim absurda, é muito bacana. Ó, é considerado o auge da arte grega. Os acontecimentos políticos dessa época influenciam todas as produções artísticas. Porque, gente, o período helenístico também, ele é caracterizado, gurizada, pelo avanço da cultura grega no restante do mundo. Quando eu falo mundo conhecido, naquele período, tá? Entre os gregos. Tudo isso nós vamos ter por causa desses camaradinhas aí, ó. Tá? O Império Persa e a guerra final contra... o Império Macedônico e a guerra final contra o Império Persa. Os persas sempre tiveram briga com os gregos, essa coisa toda, desde a do... Lembrando, desde a da civilização egéia, que eu falei para vocês, que tinha os fenícios, e rompeu com Creta, e pronto. E depois daquilo ali, foi ter bagaceiro. Esse que nós estamos aí, vendo? Esse camaradinho, esse primeiro aí, da esquerda, tá? Esse aí é Alexandre. Guarde bem esse nome. Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Gente, o que esse cara fez... Ah, tipo, mas ele é artista. Não, ele não é artista, não. Ele é um imperador. Ele era um general. Tá? Mas o que esse cara fez vai mudar completamente a história. E são poucas as pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. E Alexandre foi um grande deles. Alexandre, ele era o filho do rei da Macedônia, chamado Filipe II. Tá? Deixa eu ver se tem um retrato do Filipe II aqui, ó. Tem. É esse camaradinho aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Esse aqui era o Filipe II. Tá? O que aconteceu? O Filipe II estava com uma ambição. Depois que nós tivemos aquelas guerras finais entre os atenienses e os espartanos, todas as cidades-estados gregas ficavam enfraquecidas. Porque era só cidade. Os gregos eram interessantes. Eles se juntavam toda vez que tinha um inimigo interno, externo, e depois, quando esse inimigo era vencido, eles ficavam brigando uns com os outros. Então, os caras faziam simplesmente isso. Gente, gregos, vamos nos unir porque tá vindo os persas. Vamos nos unir para enfrentar os persas. Ok, os persas foram expulsos. Ótimo, os persas foram expulsos. Vamos brigar entre a gente de novo. Então a vida dos gregos era isso. Quando tinha um inimigo em comum, eles se juntavam, e quando não tinha um inimigo em comum, eles ficavam se matando. Então, por causa disso, as potências mais fortes da época começaram a ficar fracas. Entre elas, Tebas, entre elas, Coríntios, entre elas, Esparta, e entre elas, óbvio, Atenas. Então, as principais cidades-estados da Grécia começaram a ficar fracas. E aí, nós vamos ter esse camaradinho aí, ó. Esse aí, que é o Filipe II. E o Filipe II, você quer saber? Eu vou botar fim a essa bagunça dos gregos. Vou botar fim. O que eu vou fazer? Vou dominar tudo. Lembra um tempão atrás, lá atrás, lá na civilização egéia, quando Agamenon tentou juntar todos os povos do Egeu e formar os micênicos? Então, o pai do Alexandre, que era o Filipe II, vai fazer a mesma coisa. Ele vai descer a lenha na moçada, ó. Vai sair conquistando tudo que é cidade, tudo. E juntou mesmo. Os macedônicos, que na época, assim, pode ver que a gente não escuta muito falar dos macedônicos no período arcaico, e nem no clássico. É muito tempo depois que a macedônica cresce e vira gente. Então o que acontece? O Filipe II comanda a Macedônia e começa a invadir todos os territórios gregos. E dominar todos. E junta. Aí fala, ó, parou a brincadeira, parou a palhaçada, de agora em diante, todo mundo vai me obedecer. E nós vamos ser o que, ó? O Império Grego. Na verdade, era o Império Macedônico. Tá? Mas era Estado grego também. Então, ele vai dominar tudo. E aí, óbvio que algumas pessoas não vão gostar, mas tudo bem, o camarada saiu matando todo mundo, vencendo todo mundo, então quem são a gente para reclamar? Então, o Filipe II, aí ele fala o seguinte, agora que nós estamos unidos, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos invadir a Pérsia.
porque era o inimigo comum dos gregos. E aí ele invade. O Filipe II domina toda a Grécia e organiza o exército macedônico, o exército grego, o império grego, e aí vamos falar o quê? Vamos invadir a Pérsia. E o que acontece? Ele morre. Ele morre. Aí nós temos duas questões. Há pessoas que dizem que ele morreu em guerra e há pessoas que dizem que ele morreu assassinado, porque algumas pessoas não gostavam dele, etc, etc. Estão entendendo? Só que aí, todo mundo pensou, já que o Filipe II morreu, agora já era. Os gregos vão se dissipar novamente porque não tem ninguém para uni-los. Lê do engano. O Filipe II tinha um filhinho, que é o filhinho mais barra pesada que vocês vão conhecer, chamado Alexandre Grande. Gente, o Alexandre, só para vocês terem ideia, ele foi o único general da história antiga que nunca perdeu uma batalha. E detalhe, ele não era general de ficar escondido, não. Ele ia para pancadaria. Ele nunca, de todas as guerras que ele participou, ele não perdeu nenhuma. Foi fatal victory. Perdeu todo, perfect. Venceu todas. Tá, e o que aconteceu, tio Close? O Alexandre, ele foi aluno de um camaradinho que vocês conhecem muito bem, ó. Deve ter estudado em filosofia. Que é esse aqui, ó. Aristóteles. O Aristóteles foi o professor do quê? Do Alexandre. E aí, o que aconteceu? O Alexandre, todo mundo pensa, ele devia ser um maluco com uma espada que está matando todo mundo. Pelo contrário, o cara era extremamente inteligente. Extremamente é pouco. Era absurdamente inteligente. Tanto que é que o próprio Aristóteles, ele deixou claro, e relatado mesmo, o quanto que impressionado ele estava com a capacidade de raciocínio, de ligações e inteligência que o Alexandre tinha. E o Alexandre fez a seguinte pergunta para Aristóteles. Ô Aristóteles, que é, por que as pessoas brigam? Por que existem tantas lutas no mundo? Por que as pessoas ficam se matando? E o Aristóteles, que era um filósofo, aí ele refletiu e falou o seguinte para o Alexandre. Ô Alexandre, as pessoas brigam porque elas são diferentes uma das outras. E o que é diferente gera desconfiança. Aí, o Alexandre fez a seguinte pergunta. E se todas as pessoas fossem iguais, as guerras acabariam? E o Aristóteles responde, sim, num dia que todas as pessoas tiverem a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos hábitos, então elas serão iguais e, em tese, as guerras irão acabar. Aí, gente, o Alexandre começou a ter isso na cabeça. Ele começou a pensar, gente, então para eu acabar com as guerras do mundo, para eu acabar com o sofrimento, eu tenho que fazer o mundo ter uma única cultura. Só que aí, na visão dele, o mundo ia ter uma cultura só no dia que a melhor cultura do mundo fosse conhecida. E para ele, a melhor cultura do mundo era qual? A cultura grega. A cultura helenística. Lembra que os gregos, eles se chamavam de helenos. Tá? Então, o que o Alexandre fez? Ele vai descer a lenha novamente na moçada, vai organizar a cultura grega, só que mais ambicioso que o pai, que o objetivo do pai dele era apenas unificar os gregos e invadir e conquistar a Pérsia, o Alexandre vai fazer o seguinte, não, por que eu vou conquistar apenas a Pérsia? Quer saber? Eu vou conquistar o mundo inteiro. E quando eu falo o mundo inteiro, a ambição do cara era realmente essa, gente. Era o mundo inteiro. O Alexandre, ele já era um estrategista genial, então ele imaginou o seguinte, eu vou sair aqui da Grécia, da Macedônia, né? E vou andando para frente, e uma hora ele já tinha noção que a Terra era esférica, um formato redondo assim. Uma hora eu vou dar a volta ao mundo e chegar novamente o quê? Na Grécia, em Macedônia. E aí o que aconteceu? Gente, eles estavam conquistando tudo. Desceu a lenha na Pérsia, desceu a lenha na Índia. Ele começou a andar em países assim que ele nem sonhava que existiam. Os gregos nem sonhavam que existiam. Tudo isso sem ele perder uma batalha. Olha só a potência que esse cara tinha. Tá? E aí, o que aconteceu?
né, com o avanço macedônico. Cada vez mais, o Alexandre ia mais longe, mais longe, mais longe, só que ele não chegava a lugar nenhum. A verdade, qual foi o erro dele? Ele imaginou que o planeta era pequeno, ele imaginou que a Terra era pouca coisa, que não tinha tanta coisa, que não teria um mar, aquela coisa toda. E o Alexandre, ele tinha uma política engraçada, né? Ele falava nos povos o seguinte: todo povo conquistado, ele conquistava, né? Ele conquistava, mas ele ia ensinar a cultura grega. Lembra que o objetivo dele era levar a cultura grega para todo mundo, porque na visão dele, o que ele aprendeu com Aristóteles é que no dia que todo mundo tivesse a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, o mesmo idioma, assim, os mesmos hábitos, então as guerras iriam acabar. Uma visão romântica, eu acho. Então o que aconteceu? Toda vez que o Alexandre conquistava um país, toda vez que o Alexandre conquistava uma região, ele ensinava a cultura grega. Mas olha só, olha, ele não forçava. Que agora em diante vocês foram dominados por mim, vocês vão ter os meus deuses, vocês vão ter a minha língua, as suas mulheres é para se vestir desse jeito. Ele não fazia isso. Pelo contrário, ele não fazia nada disso. Sabe o que ele fazia? Ele aprendia com a cultura dos outros povos. Sério, é sério. Ué, tipo, mas não faz sentido. Calma, pequeno chucrute. Calma, calma que nós iremos chegar lá. O que aconteceu foi o seguinte. O Alexandre sabia que se ele forçasse a cultura grega nos outros países, ia ter guerra outra vez. Raciocina comigo. Se um país invadir o Brasil, ou o Brasil invadir um outro país, e a gente começar a forçar a nossa cultura, com certeza vai ter resistência. Nós iremos resistir, e o país que a gente invadir também vai resistir. Então o Alexandre não queria esse tipo de coisa, ele não queria resistência. Ele queria que as pessoas assimilassem a cultura grega por perceberem que aquela cultura é a melhor que existia. Então, ele se vestia igual aos pessoal da época, daquele país. Ele permitia que existissem casamentos entre culturas gregas e culturas dominadas. Ele mesmo casou-se um bocado de vezes. Toda vez que toda vez que ele invadia um país, ele se casava com uma mulher local para, digamos, dizer que a cultura estava se misturando. Sabe? E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, ele criava várias cidades. Essas cidades eram chamadas cidades de aprendizagem. Tá? Ó. Tá? Ele criava várias cidades de aprendizagem. E qual era o objetivo dessas cidades? Ensinar a cultura grega. Mas lembre-se, eles não forçavam nada. O que eles faziam é tentar fazer despertar a curiosidade das pessoas. E é por isso que a arte, nesse momento, se torna uma grande chamariz. Porque os artistas vão começar a fazer aquelas coisas magníficas, lindas, maravilhosas, que você bate o olho, a primeira coisa que você pergunta, como é que você fez isso? Aí ele fala, você quer aprender? Entra aqui que eu te ensino. O que o Alexandre estava fazendo? Ele estava ensinando as pessoas da cultura grega pela sedução. Então as pessoas olhavam aquilo, ficavam tão apaixonadas, ficavam tão assim abismadas, que queriam aprender a fazer aquilo, aquele tipo de arte. Então, vamos ver, você toca violão, aí você pega uma pessoa que toca absurdamente bonito. Primeiro que você pergunta, como é que você toca isso? Como é que você toca assim? Aí, senta aqui comigo que eu te ensino. Se você, digamos, seja um cantor, um ator, aí você vê uma pessoa fazendo uma apresentação belíssima, maravilhosa, aí você pergunta, nossa, como é que você consegue? Fica aqui comigo que eu te ensino. Aí digamos que você é um soldado, nossa, como é que você consegue fazer isso? Fica aqui comigo que eu te ensino. O que o Alexandre estava fazendo? Aos poucos, ele estava ensinando a cultura grega para os povos dominados sem que ele percebesse, sem que eles percebessem, sem que tivesse aquela coisa forçada. Simplesmente eles olhavam aquilo, ficavam apaixonados e perguntavam, como é que você faz isso? Simples, fica aqui que os professores gregos vão te ensinar. Estão percebendo como é que estava sendo um avanço macedônio? Óbvio que nem tudo foi flores. Teve guerras, teve batalhas, teve povos que resistiram, mas como eu disse para vocês, no final das contas, dominaram tudo. Tá? Então, gente, o que aconteceu? Olha só, aqui é o período helenístico, tá? A Macedônia, percebendo essa fraqueza, dominou tudo, tá? O Filipe II. Aí, ó, a Macedônia que vocês estão vendo aqui, ó. A Macedônia é essa região aqui, ó.
tá? Então, essa é o dominando todinho. Depois que juntou todos esses povos da Grécia, eles viraram o Império Macedônico, o Império, né? E foram lá invadir a Pérsia. Conquistando a Pérsia, continuaram andando para frente. Conquistando, andando para frente, continuaram andando até onde conseguiram ir. Aí, ó, esse aqui é o Aristóteles ensinando o Alexandre, e aqui uma escultura do Alexandre. Olha que beleza, né? Ó, foi educado por Aristóteles. O general grego buscou ensinar e fundir a cultura grega aos povos conquistadores. E aí, gente, ó, o Alexandre acreditava em uma cultura universal. Essa cultura se daria no momento que todas as culturas elementares se fundissem. Por que nós chamamos de período helenismo? A palavra helenismo quer dizer o quê? Universal. Universal. Estão entendendo? E aí, nós temos uma explicação, outra explicação também. Lembra lá no período Egeu, na Guerra de Troia? Eu ainda não fiz a narrativa da Guerra de Troia para vocês, mas eu irei fazer o quanto antes, possivelmente na aula que vem. Tá? Na Guerra de Troia, nós temos uma personagem chamada Helena de Troia. Helena. Tá? Helena de Troia era considerada a mulher mais bonita que existia no mundo. Então, o que aconteceu? O Alexandre, ele também valorizava muito a beleza, assim como todo grego. Então, o que ele fez também? Ele dava o nome de helenismo, uma homenagem à mulher mais bonita que existiu na Grécia, que era quem? Helena. Então, vocês estão vendo que o termo helenismo tem dois significados para a gente? O helenismo quer dizer cultura universal, que era o desejo do Alexandre em fazer com que o mundo todo conhecesse e se fundisse a cultura grega. E também o nome Helena vem de quê? De Helena. O helenismo que vem de Helena, que é uma personagem lá da Guerra de Troia, que em tese era a mulher mais bonita que tinha. E o Alexandre, concordam comigo ou não? O Alexandre estava tentando buscar que os povos aceitassem a cultura grega pelo quê? Pela beleza. Então ele apresentava o que era mais de belo na cultura grega para poder que as pessoas quisessem fazer parte dela. Gente, raciocina comigo. Eu chego em vocês e falo, meninos, eu quero que vocês conheçam a minha cultura e se vocês gostarem dela, vocês podem ser que vocês queiram fazer parte. E você, beleza, me mostra. Aí eu começo tragédia, drama, coisa feia, pobreza, miséria, doença, ladroagem, corrupção, toda essa bodega aí. Aí você vai fazer, tu é doido, essa cultura é horrível. O que eu quero fazer parte dela? Eu vou embora. Aí o Alexandre sabia que as pessoas gostam daquilo que é belo. E que o que é belo chama atenção e as pessoas querem fazer parte daquilo. Então, o que ele fez? Ele apresentava a cultura grega da forma mais bela possível. Pela arte, pela música, pelo teatro, pela literatura, pela filosofia. Então, as pessoas olhavam aquilo e falavam, meu amigo, eu quero fazer parte disso aqui. Olha que coisa bacana. Estão vendo? Então, olha só. A Grécia, pelo helenismo, a cultura grega se espalhou o quê? Por todo lugar. Tradições, técnicas de construção, política e outros estão até hoje por causa do período helenístico. Lembra quando eu falei para vocês que em todo lugar que o Alexandre conquistava, ele criava uma cidade cultural. Qual o objetivo da cidade cultural? O objetivo da cidade cultural era locais onde ensinava a cultura grega. Cada uma delas tinha cidades diferentes. Então, por exemplo, em Alexandria, era no Egito. Em Alexandria, era ensinada, essa cidade cultural chamada Alexandria, era ensinado toda a parte de teoria, poesia, digamos, literatura. Por isso que nós temos a famosa Biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca do mundo antigo. Ela não existe mais porque foi queimada pelos romanos, quando os romanos invadiram o Egito. Sabe? Então, aí uma cidade. Pérgamo, por exemplo, era uma cidade que você iria para lá para estudar escultura. Se você quisesse estudar escultura, aprender a fazer esculturas gregas, você iria para onde? Para Pérgamo. E Rhodes é uma outra cidade também que também tinha a ver com a arte, mas mais teatral e tudo mais, arquitetura. Então vocês estão vendo, gente, a sacada que o Alexandre fez, tá? Toda cidade, todo país, todo império que ele conquistava, ele criava cidades chamadas cidades culturais, onde era ensinada a cultura grega. Aí os povos iam para lá aprender aquilo. Gente, o cara foi fenomenal. Vamos pensar nisso, o cara foi fenomenal. E aí você pergunta, tá, e como é que é a arte no helenismo? Aí, olha o exemplo. Olha só. Estão percebendo? É muito realista,
tem violência, tem dor, tem guerra, tem luxo, tem grandiosidade, tem expressão teatral. Eles param de ficar colocando aquelas poses lá como se fosse atleta e começam a colocar poses como se fosse de um ator. Então, por isso que eles vão valorizar tanto essa expressão do rosto, igual vocês estão vendo aí. Gente, olha que escultura bonita. Olha o nível de detalhe que nós temos aí. Estão vendo? Olha essa aí. Outra coisa que vocês vão perceber é que vai começar a aparecer a figura do quê? Da mulher. A figura feminina no helenístico é predominante. Lembra que tanto no período arcaico como no período clássico, qual que era a beleza predominante? A beleza masculina. Eles criaram regras para o que seria um corpo perfeito masculino. E aqui no helenismo vai surgir o que seriam as regras gregas para um corpo perfeito feminino. Então você pergunta o seguinte, você viu essas coisas que a mulher tem que ter uma cintura fina, um ombro tal, o quadril um pouco mais alargado? Aquela questão tudo? Tudo isso é característica que chegou pra gente porque foram medidas que os gregos colocaram para a medida feminina. Você pode levantar a mão e falar, mas nem todo mundo tem esse tipo de beleza. Com certeza. Sabe por quê? Porque esse tipo de beleza chegou pra gente, mas é um tipo de beleza baseado no quê? Na estética grega. Na estética grega. A nossa cultura é baseada no quê? Nossa cultura é a miscigenação de 4 culturas. Greco-romana, judaico-cristã. Greco-romana, judaico-cristã. Então, e os gregos e os romanos, judaico-cristão, tem a ver com a Europa. Então, pra gente, chegou muito isso aí. Mas eu concordo com você falar, tio Clóvis, existem pessoas de uns outros países, assim, que não são descendentes desses caras, que não tem essa medida. É verdade mesmo. Tá? Olha só, o período helenístico considerado o auge da cultura grega, os acontecimentos influenciaram para vocês. Ó, a escultura do helenismo possui drama, turbulência, agitação. Pérgamo foi uma cidade desses valores. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, é a deusa Nice. A deusa Nice, essa escultura é gigantesca, ela é grande, tá? Ela é a deusa da vitória da Grécia. Isso aqui, vocês estão vendo, tá? É o que sobrou da escultura, tá? Essas esculturas se quebravam muito fácil porque o mármore não segurava o próprio peso. Então, o que acontecia? Essa deusa aí, ela é a deusa da vitória. O nome dela é Nice, mas vocês conhecem ela pelo nome americano, Nike. Então, como eu falei para vocês, né? Em outros anos, o nome Nike quer dizer vitória. Vitória, tá? Então, essa aí é a deusa Nice. Olha que coisa bonita, vocês estão vendo aí, ó. Bacana, né? Bacana mesmo. Olha, é uma mulher. Aí você pergunta, qual a diferença da escultura feminina para a masculina? Vocês já repararam que a maioria dos desenhistas, ou menos dos desenhistas, quando faz um corpo masculino, eles tentam fazer um corpo masculino forte, fisicamente impetuoso, aquela coisa toda? Isso é uma descendência grega. Isso aí foi uma característica grega que chegou pra gente. O que aconteceu? Os gregos colocaram no período arcaico, no período clássico, que a representação masculina tinha que ser um corpo forte, um corpo atlético e um corpo, digamos assim, vigoroso. Que fica aí até os dias de hoje. Ninguém mudou isso. Tá? E com o corpo feminino é diferente. Você falou que os desenhistas todos fazem aquelas mulheres bonitonas, com a cinturinha fina, com aquela pose toda. Por quê? Herança grega. Aqui, ó. Assim como o Difro, a escultura feminina mostrava como deviam ser as medidas para ser quê? Considerada fisicamente bela. O movimento masculino deve ser heróico, enquanto o movimento feminino deve ser o quê? Sedutor. Então é por isso que vocês veem que quando essas mocinhas estão tirando foto, elas ficam fazendo aquelas poses assim, ó, ficando de lado. Ou então a maioria das representações das mulheres são representações sedutoras. Porque realmente o grego, ele colocou a medida feminina como uma medida de beleza física chamativa, sedutora, etc, etc. Olha lá. Quem começou isso foi esse escultor aí, ó, Praxter. Ele fez a escultura de Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, aquela coisa toda, tá? Então, olha só, ele coloca ela com uma leve torção, para indicar uma forma, uma curva, tá? E outra coisa que vocês estão percebendo aí, a nudez. Representa a nudez. Aí, ó.
Estão percebendo aí a diferença? Ó, a cintura dela bem mais fininha, a delicadeza das mãos, os seios pequenos, tá? Que eles valorizavam muito essa questão da jovialidade, tá? Então, todas essas características seriam o ideal de beleza grego. E até hoje tá aí. Até hoje, ó. Não tem nem barriga, menina. Vocês estão vendo, ó? A barriga é sequinha. Estão vendo? Olha aí, ó. Olha que bacana. Essa aqui, ó. De coisa que aconteceu com o Alexandre. Ah, gente, o Alexandre foi o seguinte. Ele morreu. Ele morreu envenenado, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Ele conquistou tanto, sabe? Que aí os gregos começaram a falar o seguinte, meu amigo, esse cara tá deixando de ser grego. Porque ele ia cada vez mais se envolvendo nos povos conquistados, os gregos queriam já voltar para a Grécia, eles estavam muito distantes, o Alexandre não tinha a menor vontade de continuar indo para frente, de voltar. Então o que aconteceu? Envenenaram ele. Aí ele morreu envenenado, e nisso que ele morreu, os seus generais começaram a brigar entre si, aí o império se desmoronou de novamente, aí a Roma aproveitou que a Grécia estava uma bagunça, desceu a lenha na moçada e pronto. Roma dominou tudo e já era, sabe? Mas claro que os romanos pegou a cultura grega e acabou difundindo, tá? Ó, vocês estão vendo aí a representação da beleza feminina? Ó, nossa, que bonita! Deixa eu olhar por todos os lados. Outra característica da escultura é o desejo do escultor em criar obras de beleza, fizesse com o observador quisesse circular. Vou falar uma bobagem aqui para vocês, tá? Você já reparou, quando passa uma menina bonita, o que acontece? Todo mundo volta, passa em volta dela, sabe? Você já reparou, o pessoal quando fala uma mulher muito bonita, faz, nossa, dá uma rodadinha aqui, eu quero ver você em todos os ângulos. Isso aí é uma característica grega, porque os gregos falam o seguinte, na escultura feminina, os gregos falam o seguinte, que na escultura feminina, a beleza tinha que existir em todos os ângulos. Então não adianta fazer uma beleza feminina apenas no rosto. Não adianta ter apenas um rosto bonito. Não adianta apenas ter um corpo bonito. Não adianta apenas ter as mãos bonitas. Ela toda tinha que ser bonita. Ela toda tinha que ser sedutora. Ela toda tinha que ser atraente. Tá? Os caras eram chatos mesmo. Talvez seja por isso que o pessoal fica assim, exagerando tanto nessa questão da beleza aí, né, feminina. Então, para os gregos, a escultura, ela tinha que ser bonita em todos os ângulos. Se é perfeito, se você é perfeita em todos os ângulos. Em todos os ângulos você observa. Então aí, ó, um exemplo que nós temos aqui. Ó, o teatro esculpido é o seguinte, né? As esculturas gregas no período helenístico, eles têm que contar uma historinha também. Não basta apenas fazer uma escultura, tem que contar uma historinha e essa historinha tem que mostrar para todo mundo. Um exemplo disso, essa escultura mega famosa aí, ó. Laoconte e seus 2 filhos. Gente, olha o nível disso aí. Vocês estão percebendo? Olha o nível disso aí. Você fica besta. De quando você está contando uma historinha, tá? Essa historinha se chama Laoconte e seus 2 filhos. A história é o seguinte, tá? Laoconte, ele era um troiano que, na guerra de Troia, ele percebeu que Troia iria cair e resolveu fugir da batalha. O Poseidon, ele era um deus que estava do lado dos troianos, tá? E aí ele ficou muito revoltado e amaldiçoou o Laoconte. Foi o seguinte, ó, da mesma forma que os pais de Troia estão vendo seus filhos morrerem, você também vai ver. Aí o Poseidon mandou uma serpente do mar, essa serpente estrangulou os filhos do Laoconte na frente dele. Ele tentou salvar, tentou lutar contra a serpente, mas não conseguiu. As serpentes mataram os seus filhos. Aí, ó, essa cena aí. Aí depois, ele todo triste, todo chorando, o Poseidon vem de novo e falou, você acha que acabou? Da mesma forma que os troianos, os soldados troianos, a população de Troia, morreram lutando, você também vai morrer. E aí ele mandou outra serpente, dessa vez para matar quem? O Laoconte. O Laoconte lutou, tentou fazer de todas as formas, mas não adiantou. Ele acabou morrendo também. Então, é uma tragédia, né? Os caras valorizam uma tragédia, assim, absurdamente. Mas, gente, olha só o detalhe do músculo. Olha o detalhe da serpente. Olha a expressão do rosto do Laoconte em desespero
pela morte dos seus filhos e pela sua futura morte também. Eu não sei se vocês repararam, mas olha aqui, ó. O braço dele está aqui quebrado, né? Você sabe por quê? Porque é o seguinte. Quando essa escultura foi encontrada, ela estava faltando esse pedaço desse braço aí. Ela foi encontrada no Renascimento. Mas não estudou Renascimento ainda, né? Ela foi encontrada no Renascimento. Aí todos os artistas da época foram chamados para poder tentar dizer como que seria a pose a posição do braço. Chamado Leonardo da Vinci, chamado Michelangelo, chamado um bocado de artista barra pesada lá no Renascimento. Né? E como é que é? Todos eles falaram, a maioria dos artistas falaram que a mão dele estava esticada assim para os céus. Essa seria a pose da mão. O único artista, o único escultor que falou que não, se fosse eu teria feito desse jeito. Foi Michelangelo. Como Michelangelo então não foi ouvido, o pessoal acabou fazendo uma peça com o braço dele com a mão esticada. Ah, ok, ficou assim o braço dele durante muitos anos, muitos séculos. Sabe? Aí o tempo foi passando, passou, todo mundo morreu. E aí encontraram o braço. Encontraram o braço dele enterrado. E como é que era o braço dele? Da forma que o Michelangelo tinha feito, assim. Ou seja, o cara tinha acertado e ninguém acreditou nele na época. Fenomenal, né, gente? Fenomenal mesmo. Tá? Bonito, né? Ó, esculturas cheias de dramas, tá? Transmitir dramaticidade. Olha essa aí também. Estão vendo? Essa aí também tem uma historinha triste, tá, gente? É troiana. Os gregos adoram Troia. É uma história troiana. E esse personagem, ele está matando a si mesmo e a mulher. Por quê? Porque ele chega, a Troia está sendo invadida, e ele fala assim, mulher, você sabe o que vai acontecer, né? Quando eles chegarem. Eles vão me matar, e vão te estrupar, e vão transformá-la em escrava. E aí ele fala, mulher minha vai ser escrava. O que ele faz? Estrupado. Ele mata a sua mulher, e depois ele diz assim mesmo, e nenhum grego vai tomar minha vida. E ele vai e se mata. Gente, é uma coisa muito louca, é uma coisa, um drama total. Vocês estão percebendo? A simetria é essa aqui, ó. A dividido por B é igual a B dividido por A mais A. Então, lembra quando eu falei para vocês? Todo período nós temos uma simetria. No período arcaico é A igual a B. No período clássico, B diferente de A. E no período helenístico, é A dividido por B é igual a B dividido por A mais A. Tudo bem? Então, essa aí, decore essa fórmula matemática aí. Decore, por favor. Essa aí é a questão da simetria. Acabou. Meninos, com isso, eu terminei o período helenístico. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas foi bom, não foi? Vocês gostaram, tenho certeza. Com isso, terminei o período helenístico. Acabou a Grécia? Não. Não acabou a Grécia. Ainda falta muita coisa ainda, tá? Não acabou a Grécia. Nós estamos falando sobre arquitetura e tem um chãozinho ainda, tá? Mas foi bom, tá? Vocês gostaram aí, estão aprendendo muito, é um curso bem completo sobre a Grécia. Então, gente, com isso nós terminamos o parte da Grécia, tá? Não terminou a aulinha feliz, claro. Volte daqui a pouquinho, vão lá, dar aquela esticada básica, foi longo, bebe um pouco d'água aí, dá uma relaxada, come alguma coisinha leve. E volte para nós estudarmos música, tudo bem? Eu prometo que você vai breve em música, tá, gurizada? Vamos lá, gente. Estou esperando todos vocês. Vamos lá.